Profecias de Marie-Jolie Jahenny, mística e estigmatizada. Satanás proclama vitória. A mística e estigmatizada Marie-Jolie Jahenny de Lafrodet, talvez a mística mais importante da história da Igreja, nasceu em 12 de fevereiro de 1850, em uma aldeia chamada Blain, na Bretanha, oeste da França. Ela era a mais velha de 5 filhos e foi criada por pais humildes e bons, com uma fé forte, pela qual são conhecidos os nativos da Grã-Bretanha. Nosso Senhor a tratou com muitas graças desde o momento de sua primeira comunhão, graças às quais ela respondeu com uma crescente devoção. Ingressou na Ordem Terceira Franciscana com pouco mais de 20 anos, a fim de santificar-se no mundo. Em 1873, recebeu do céu os estigmas. A partir dos 23 anos até sua morte, cerca de 60 anos depois, trouxe no seu corpo as chagas de Nosso Senhor de uma forma mais visível do que qualquer outro estigmatizado na história da Igreja. Além das 5 chagas das santas mãos, pés e no lado, Marie-Jolie sofreu as feridas infligidas pela coroa de espinhos e a cruz na santa cabeça e nos ombros de Nosso Senhor, respectivamente as feridas da sua flagelação, as feridas causadas pelas cordas com as quais foi atado, bem como outras feridas de natureza mística. Ela tinha o dom maravilhoso de distinguir o pão eucarístico do pão comum, objetos que haviam sido abençoados e aqueles que não tinham sido, de reconhecer relíquias e saber de onde se originaram, e finalmente de entender em vários idiomas hinos e orações litúrgicas. Durante um período de 5 anos, a partir de 28 de dezembro de 1875, sobreviveu apenas da Santa Eucaristia. Ela teve uma visão de um diálogo entre Nosso Senhor e Lúcifer, onde Lúcifer disse: "Atacarei a igreja, tirarei a cruz, dizimarei a gente, ou vou acabar com as pessoas. Depositarei uma grande fraqueza na fé em seus corações. Haverá um grande repúdio da religião. Por um tempo, serei o dono de tudo, e tudo estará sob meu controle, até mesmo teu templo, a Igreja Católica de Nosso Senhor Jesus Cristo, e todo o teu povo." Em outra visão, São Miguel Arcanjo apareceu para a mística Marie-Jolie Jahenny e disse: "O inferno triunfará, e os justos se tornarão vítimas de um povo ímpio. O inferno ruge em terror, e Satanás em sua conquista proclama: vitória para mim. Conquistei quase toda a França. Estamos vendo o caos na França, depois de ter aprovado o aborto, e vimos também o escárnio que fizeram com a Santa Ceia nas Olimpíadas de Paris. A desolação será imensa, e os castigos terríveis, a tal ponto que muitos, consumidos pelo terror, acreditarão que o fim do mundo chegou. Satanás prevalecerá por um tempo, reinando completamente sobre tudo, de tal modo que toda bondade, fé e religião serão sepultadas. Haverá maravilhas diabólicas no ar, a internet e programas de TV sem censura. Os amigos do Senhor não devem ver essas obras de Satanás, que são o prenúncio da ira e dos castigos de Deus. Nuvens vermelhas como sangue cruzarão o céu. O som dos trovões sacudirá a terra, e relâmpagos sinistros rasgarão as nuvens em uma estação que nunca ocorre. O mar erguerá ondas barulhentas que se espalharão por todo o continente. Então a terra será abalada até os alicerces, e o sangue correrá até a cintura dos homens. A terra se tornará um vasto cemitério.
Os cadáveres dos ímpios e dos justos cobrirão o chão. A fome será grande. Em resumo, tudo estará em desordem, e 3/4 dos homens perecerão. Vamos ver o que a Bíblia nos diz desses terríveis acontecimentos. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a conseguirão. Desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Apocalipse 9:6. Então foram soltos os 4 anjos que se conservavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano da matança da 1/3 parte dos homens. O número de soldados dessa cavalaria era de 200 milhões. Apocalipse 9:15-16. Também está escrito: 2/3 dos habitantes serão exterminados e 1/3 subsistirá. Mas farei passar este 1/3 pelo fogo. Irei purificá-lo como se purifica a prata. Irei prová-lo como se prova o ouro. Então ele invocará o meu nome, e eu ouvirei e direi: este é o meu povo. E ele responderá: o Senhor é o meu Deus. Zacarias 13:8-9. Onde nós queremos estar? Queremos estar nesse 1/4 que não vai perecer. Mas para isso devemos rezar o Santo Rosário todos os dias, não cometer pecado mortal, confessar-se, estar sempre em ordem com Deus. A crise explodirá quase de repente. Quantas almas estão em estado de pecado mortal, sem pensar em confessar-se, sem pensar em ter uma vida santa, uma vida de acordo com a Igreja Católica? Quantas pessoas abandonaram a Igreja Católica e estão nas seitas, no espiritismo, no pecado da carne, no adultério, jovens na prostituição, nas drogas, com o corpo cheio de tatuagem, padres que distribuem a Santa Comunhão na mão e em pé, onde as partículas caem no chão e são pisoteadas pelos fiéis. Padres sem zelo pela Sagrada Eucaristia estão fazendo de Jesus como se ele fosse um homem comum. Padres que mandaram retirar o sacrário, Jesus, do centro da igreja e colocaram nos fundos ou na lateral. Agora querem implantar o ecumenismo, unindo a Igreja Católica com todas as seitas do mundo para formar a Igreja da Nova Ordem Mundial, para o Anticristo comandar, e vão ser pegos de surpresa. As punições serão comuns a todos e ocorrerão sem interrupção. Alguns poderão rir da nossa credulidade. Peçamos e rezamos por eles, diz São Miguel Arcanjo. A veracidade das graves advertências que Marie-Jolie Jahenny recebeu do céu é confirmada por sua simplicidade e obediência exemplar, atestada por seus diretores espirituais e seu bispo. Quando Marie-Jolie Jahenny descreve como será o império de Satanás sobre a terra, com perseguições religiosas cruéis, pilhagens e carnificinas incontáveis, não é para nos amedrontar, mas para que possamos nos preparar para nos convertermos. Afinal, como nosso Senhor aconselhou: vigiai, pois porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. São Mateus 25:13. Desde 1972, Deus está nos alertando através do profeta Pedro II de Santa Catarina com o grande livro A Palavra Viva de Deus, dizendo: voltem para Deus e conservem a tradição da Igreja de sempre, sem modernismo. Jesus Cristo é sempre o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. Hebreus 13:8.